E aí, doutor Fernando, tudo certo? Tudo bem? Bom dia. Tudo certo. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos trabalhar? Mais um dia de serviço para a gente aqui nesse quadro. Vamos lá, então. Começa agora o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode sempre participar. Vai lá na sua conta do Twitter, escreva sua pergunta, sua dúvida e marque a gente com a hashtag Correspondente Médico. O nosso primeiro tema de hoje é o anúncio de resultados da fase 3 dos estudos da vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. É tanta vacina que eu imagino que de vez em quando você fica até um pouco perdido, né? Porque é tanto desenvolvimento, fase 1, fase 2, fase 3, e a gente aqui na missão de sempre ajudar você a compreender melhor tudo isso. Pois bem, falando então sobre a vacina de Oxford, de acordo com a revista científica The Lancet, a última etapa de testes apresentou uma eficácia média de 70%. Este número chegou a ser de 90%, e isso para um grupo que tomou meia dose na primeira aplicação. Vale destacar que essa eficácia de 70% pode não valer para pessoas acima de 55 anos. E já eu pergunto ao doutor o porquê disso tudo. De acordo com a universidade, são necessárias mais análises para verificar se essa taxa se aplica também a esse grupo de mais de 55. E o que eu lembro aqui para você? O governo brasileiro fechou um acordo para a compra desse imunizante. E mais um lembrete, lá em junho, aqui mesmo na CNN, a gente noticiou isso, que o governo federal anunciou um investimento de aproximadamente 2 bilhões no desenvolvimento dessa vacina de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz. Doutor, no meio de tanta informação, a primeira pergunta: por que a vacina não se aplicaria a pessoas de mais de 55 anos, já que são os mais afetados, né? O maior grupo de risco? Na verdade, o que faltam são dados científicos robustos a ponto que você possa afirmar, na ótica científica, de que esse fato é uma realidade para essa faixa etária também. Então, por isso que fala, olha, vão precisar mais estudos para se detectar a comprovação ou não. Por mais que existam indícios que o caminho mostre que sim, ela pode ser utilizada e pode ter a sua taxa de sucesso também reprodutível para essa faixa etária, é necessário números para que isso possa ser dito categoricamente. E quando a gente fala da eficácia de uma vacina, a gente fala de quanto? É claro que no mundo ideal seria 100%, mas no mundo real, a partir de quantos por cento, doutor, uma vacina já pode ser considerada eficaz? De 50% a 70% já é uma vacina que tem que ser levada em consideração como aplicável. Isso porque você imagina, você pensa na imunização do paciente, do indivíduo como uma pessoa independente, mas também na coletividade. Então, com isso, você consegue bloquear ou pelo menos frear a propagação de uma doença, no caso de uma pandemia ou até mesmo uma epidemia. A coordenadora de testes da vacina aqui no Brasil disse que, com esses dados, é possível dar entrada no pedido de autorização para uso emergencial. E a AstraZeneca pode sair na frente nessa corrida aqui no Brasil, doutor, ou ainda é muito cedo para afirmar isso? Não, até pode ser na frente, né? A gente tem dados que já estão publicados, que então já estamos falando de eficácia e assim sucessivamente. Agora, uma coisa interessante a ser levada em consideração: quando a gente faz um recorte daquela observação feita, daquele subgrupo que recebeu na primeira dose, na verdade na primeira vacina, meia dose e na segunda uma dose inteira e teve uma eficácia maior, então a gente tem algumas considerações a fazer. Primeiro, será que essa escalada progressiva do antígeno a ser, então, estimulado, né, a ser aplicado ao corpo humano para ser, então, utilizado como forma de se produzir o anticorpo, não é uma forma interessante? E se de fato for e a eficácia for maior, você pode imaginar que a gente vai fazer economia. Porque na primeira dose, você pode, então, dividir o que você vai estar recebendo e, com isso, ampliar o número de pessoas que venham a receber a vacina. Pois é, de acordo com a revista científica The Lancet, a última etapa de testes, então, apresentou uma eficácia média de 70% e um número que chegou a ser de 90%. E aí, até acrescentando a informação que o doutor acabou de nos dizer, que o grupo que tomou meia dose na primeira aplicação. Quando a gente fala de 70%... pode ser que algumas pessoas pensem, nossa, mas 70% é muito baixo, é muito pouco. Mas levando em conta o que o senhor disse, de 50% a 70%, a gente pode considerar que 70% seja um número interessante. É um número interessante, é um número razoável, é um número factível. É lógico que as outras vacinas vão ter que também concluir os seus estudos com a mesma seriedade e apresentar a tábua de dados para que a gente possa,
então falar ou pensar de uma forma científica. Fora isso, é muito simples a gente imaginar que 100% seria o ideal, o horizonte, e a gente sabe que isso é praticamente impossível, e que números que são mostrados baseados na fase 1 e 2, apesar de serem interessantes, então muitos falaram, né, 90%, 92%, 95%, mas a gente precisa da fase 3. Com N, a gente quer dizer um número de pessoas, de indivíduos participando da pesquisa muito maior, para que os dados coletados sejam de fato contemplados do ponto de vista bioestatístico. E só para reforçar e esclarecer, quando a gente fala que essa eficácia pode não valer para pessoas acima de 55 anos, é porque esse estudo ainda está em desenvolvimento e pode ser que lá para frente essa resposta apareça. Exatamente tipo isso. Assim, exatamente isso. A gente precisa de mais pessoas sendo avaliadas, mais tempo de observação, para de fato chegar numa conclusão e apresentar um número que seja concreto. Muito bem, falamos então sobre a vacina de Oxford. Vamos agora falar sobre a Coronavac, aquela vacina produzida em parceria com o Instituto Butantan, aqui no estado de São Paulo, a vacina chinesa. É legal a gente ir esclarecendo, porque é tanta vacina que causa uma confusão de vez em quando na cabeça. Vacina que parece estar mais próxima, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E eu trago para vocês uma informação que depois de anunciar a eficácia de 97%, quem anunciou essa eficácia? A farmacêutica estatal da Indonésia. Eles disseram, 97% eficaz. Só que depois eles voltaram atrás e revelaram que, na verdade, ainda esse número ou o estudo não é capaz de determinar se tem 97% de eficácia ou não. Ou seja, doutor, uma pequena confusão aí, divulgar um número que, na verdade, ainda não é um número concreto. Então, Elisa, isso é aquela questão, né? Muitas vezes, no intuito de passar uma informação que pode estar quase pronta, de fato, pode até chegar nesse número mesmo. A gente precisa que o trabalho seja publicado, que os dados sejam avaliados pelos pares, que todo o rigor científico seja aplicado, não só no desenvolvimento da própria pesquisa, mas diversos médicos e cientistas fazem a leitura e a avaliação dos documentos para, de fato, verificar se tudo aquilo é correto. A partir de então, tendo um trabalho publicado, como a gente falou da de Oxford, a gente tem um número que pode ser levado em consideração como um documento. Então, assim, às vezes soltar uma informação, e assim, é uma informação muito boa, né? 97%. Sim, né? gera uma expectativa tremenda. E faz com que quem não entenda exatamente como deve ser levado em consideração esses números que são, então, liberados, cria uma confusão e uma expectativa diferente do que pode ser o normal. É lógico que a Coronavac, ela tem uma característica interessante, né? Ela seria aquela vacina, como que eu posso dizer, old fashion, sabe? Aquela baseada em vírus atenuado, da velha guarda, que a gente sabe que dá resultado. Então, não seria de esperar algo diferente do que uma boa taxa de eficácia. Mas a gente precisa dos números para dizer se de fato isso é verdade. Dizem que panela velha é que faz comida boa. Tomara que seja, doutor. E a gente está falando da Indonésia, só para esclarecer também, é porque uma vacina ela é desenvolvida em vários lugares e testada em vários lugares. Então, assim como tem a parceria da China-Brasil, tem a parceria China-Indonésia. E foi por lá que eles divulgaram esse número e depois voltaram atrás. Ou seja, tem de aguardar um pouquinho mais. Doutor, vários imunizantes, não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta, estão na última etapa desse período de estudos. O que pode determinar o encerramento da fase 3? Quando você chega num número estatístico adequado que foi calculado previamente ao começo da própria pesquisa. Então, a gente tem na fase 1, só para todo mundo entender isso de uma forma bem didática, bem clara. Na fase 1, o objetivo é testar a segurança. Então, algumas pessoas são submetidas à imunização, à vacina, e se verifica se tem algum efeito colateral. O que a gente quer descartar aqui é: há malefício na aplicação da vacina? Que não faça mal para a pessoa que está recebendo. Primeira coisa é isso. Segunda fase, aí com mais pessoas, centenas de pessoas, testar se de fato provoca uma resposta imunológica. Como a gente está falando de vacina, a gente quer saber se ela produz anticorpo. Feito essa fase, e aqui que saem alguns dados preliminares, apesar de não ter um número robusto, então a gente pode iniciar a fase 3. E aí milhares de pessoas são envolvidas e se testa a eficácia propriamente dita. Por isso que, assim, precisa ser realizado isso em escalas, porque você não pode abrir um estudo logo de cara com milhares de pessoas e, de repente, você começa a perceber que a vacina não é segura. Então, tem todo um critério, um rigor que envolve ética, bioética, para que você possa fazer esse passo a passo. Agora, é lógico, né? Aqui você já está percebendo, né? Foi para o segundo tempo, está ali ganhando de 3-0. Sim. É lógico que na fase 3 o jogo vai ganhar. Tomara. Mas o jogo só termina quando acaba, não é isso? Quando o juiz fala, acabou o jogo, está tudo certo. Para ter a certeza. Exato. Então, é isso que a gente espera, acabar o jogo, a fase 3. E nem sempre acaba dessa forma assim, porque tem uma outra fase que a gente chama do pós-venda, que seria a fase 4,
que seria tudo que é aplicado em medicina como produto e medicamento, é continuamente avaliado. Mas aí não tem problema de você já ter solto no mercado. Mas você quer saber se vão aparecer efeitos raros, efeitos adversos, algum problema, alguma situação diferente. Isso acaba sendo aplicado para todas as outras depois, mas aí a liberação já foi feita pelas agências regulamentadoras. Muito bem, explicadíssimo, hein, pelo doutor Fernando Gomes. Tem tanta mensagem chegando aqui. Até a gente tem uma mensagem aqui do Marco dizendo: essa enxurrada de dados imprecisos, inclusive, sobre a vacina, que a gente citou a questão da Indonésia, gera mais ansiedade na população? Não, eu diria o seguinte, a população está sendo convidada a participar das reuniões clínicas que a gente tem dentro dos consultórios a questionar, e hospitais. Refletir. Porque é assim que funciona. Muitas vezes a gente senta num grupo de médicos e começa a discutir um monte de trabalho científico. Nem sempre a gente tem respostas, às vezes a gente tem tendências, a gente leva em consideração a opinião de profissionais e a gente sabe que a construção do conhecimento é muito assim, sabe, Elisa? É como se você estivesse surfando na crista da onda. Então, mudanças podem acontecer e você realmente está no topo, vendo um monte de coisa diferente surgir. Interessante, é quase que um estudo aberto. É claro que quem toma a decisão não faz parte da opinião pública, é embasado na ciência. Mas a gente tem podido viver esse momento em que, nas rodas aí das famílias, dos ambientes de trabalho, as pessoas tendo mais acesso à informação e compreendendo mais esse processo que o senhor nos explicou. E a gente percebe como é interessante a ciência, né? A gente funciona quase como se fosse um espião, um detetive, buscando elementos, peças para desvendar esse quebra-cabeça. Muito bem, mais mensagens que estão chegando aqui, #correspondente médico. Eu quero trazer para vocês um destaque do nosso site, o endereço é muito simples, cnnbrasil.com.br. O que diz? Vacina com tecnologia similar à Coronavac mostra 86% de eficácia. Doutor, essa vacina, como a Coronavac, essa vacina que nós estamos falando, para você compreender melhor o assunto, é só acessar o site da CNN. Usa o vírus desativado. Esse vírus que gera respostas imunológicas rápidas. O que é um vírus desativado, doutor? É um vírus, vamos falar assim, quase como se fosse um vírus fake, um vírus enfraquecido. Ele parece muito, ele é o próprio coronavírus, só que ele não tem a capacidade de provocar a doença. Isso é o vírus atenuado? Isso. Então a gente falaria vírus morto, né? Não dá para falar vírus morto, porque o vírus em si é uma partícula que não tem vida. Ele só tem vida, ele só funciona como algo muito parecido com uma célula quando ele está infectando e está usando todo o recurso que tem de maquinaria mesmo, de organelas, dentro de uma célula de um indivíduo, de uma pessoa que existe, entendeu? Ele por si só, se você pegar o coronavírus aqui, você não pode dizer que ele é um ser vivo. Então, quando ele entra no nosso corpo, ele é capaz de gerar uma resposta ali para que a gente produza todo o material necessário para que ele, então, possa se replicar, que ele possa se dividir. Mas então, ele não é um, forte sai 10, como por exemplo. Entendi. Entendeu? Mas não por si só, não sozinho. Exatamente. Mas não faz mal como vírus. Agora, quando você usa a vacina dessa forma, esse vírus não tem a capacidade de se multiplicar dessa maneira. Porém, ele faz com que o sistema imunológico reconheça ele como o próprio SARS-CoV-2. E, portanto, acaba produzindo uma resposta imunológica muito semelhante ao que a gente observa quando existe a infecção de verdade, a infecção pelo coronavírus. O nosso próximo tema é um alerta da OMS, numa mensagem que o senhor já nos esclareceu algumas vezes aqui. É interessante a gente reforçar isso. O que a OMS diz? Que, no momento em vários imunizantes estão em fase avançada, né? A gente tem observado ali o desenvolvimento desses imunizantes em fase avançada. A organização chama atenção para o fato da vacina não ser suficiente para brecar a pandemia. A doutora Margaret Harris, membro da Organização Mundial da Saúde, disse durante uma entrevista coletiva que só as vacinas não poderão segurar uma terceira onda na Europa. Segundo ela, os imunizantes não serão capazes de criar uma barreira de imunidade. Doutor, o que isso pode significar? Ainda podemos ficar anos tendo de conviver com o coronavírus, mesmo depois da vacinação, doutor? O que eu acho curioso, Elisa, é que fica assim, ó, no dito popular, o que as pessoas falavam? Porque eu lembro que eu escutava muito isso. Meu Deus, tomara que desenvolva logo uma vacina, porque daí tudo isso acaba e a gente tem um antídoto mágico e está todo mundo solto de novo outra vez. E, na verdade, ninguém nunca falou isso dessa forma. São aquelas crendices que, aquela mentirinha que todo mundo gostaria de acreditar, né? A gente sabe que a vacina, a imunização, ela representa, sim, uma arma importante dentro do arsenal que a gente tem de combate a uma situação de saúde pública como essa que a gente está vivendo. Saúde pública mundial,
né? Uma situação de pandemia. Mas ela não é a única. Então, existe toda uma questão, até mesmo matemática, para a gente entender, porque fala, por que vem primeira onda, segunda onda, terceira onda? É porque o vírus está ficando cada vez pior, maligno? Não, porque se as pessoas se expõem, é natural que isso venha acontecer, o processo da própria infecção. Então, você faz um controle, você, de alguma forma, distancia as pessoas com a utilização de máscara, orienta que todos devem fazer higiene das mãos, não levar a mão ao rosto, manter aquela questão de não cumprimentar com o toque, enfim, todo aquele cuidado que a gente sabe. Você, de alguma forma, dificulta a propagação do vírus. Você facilitou isso, é natural que ele venha a se propagar novamente. Agora, lenta e progressivamente, muitas coisas estão acontecendo. O próprio fato das pessoas ficarem doentes, elas mesmas estão produzindo anticorpo. Funciona como se fosse uma vacina natural. O próprio fato das pessoas se distanciarem e, de alguma forma, adotarem essas medidas que a gente vem falando, de uma forma, né, repetitiva, porque tem esse papel pedagógico de ensinar e explicar sobre isso, a gente vai enfraquecendo a possibilidade do vírus se espalhar. A vacina acaba sendo um ponto a mais, um ponto muito forte, um ponto a mais. Mas não vai ser o divisor de águas que a partir daquele momento, então, a gente pode relaxar e falar simplesmente, olha, página virada, vamos falar de alguma outra coisa, porque esse problema não existe mais. O que vai acontecer é que, lento e progressivamente, acredito, a gente vai diminuindo o volume desse tema conforme a gente vai fazendo o controle dessa situação. Vai ser uma briga silenciosa, lenta e progressiva, porém constante, Elisa. Obrigada a todos vocês que mandaram perguntas, mensagens pela hashtag Correspondente Médico. Wagner de Moura, Marcos Correia, quem mais? Ricardo Ferreira, Júnior, Antônio Reginaldo, muita gente mandando perguntas. Isso aqui vai servir para outros episódios, com toda certeza. Doutor, obrigada, viu? Com certeza. Obrigado a você. Até breve e até breve também, pessoal. Este foi mais um Correspondente Médico.